Olá a todos, bem-vindos a mais um Connect Lab Talks. A gente quer trazer para vocês pessoas que passaram e passam por várias dos atores, dos agentes, em vários aspectos da inovação, e não só aquela inovação que a gente está acostumado, aquela coisa de criar um produtinho, um produto e lançar no mercado, mas as inovações profundas, né? O desenvolvimento tecnológico, algo que às vezes não cria uma empresa, uma startup, mas passa a fazer parte do tecido da nossa tecnologia, da nossa sociedade. Tudo isso tem a ver com inovação, como a gente pensa diferente e principalmente a gente toma decisões num ambiente de alta incerteza. E é nessa tônica que eu recebo aqui Eduardo Couto, um físico que tem uma carreira, uma trajetória muito multidisciplinar, passou por vários lugares, e não só os lugares que passou, mas as decisões que tomou e como ele tomou. É isso que a gente vai ouvir hoje com o Eduardo Couto. Muito bem-vindo. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí. É um prazer estar com vocês nessa jornada. Muito obrigado. Agradeço primeiramente sua disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente e trazer um pouco do que está por trás, né, do currículo, dos nossos títulos, do nosso LinkedIn, da nossa página, que a gente quer conhecer um pouco a pessoa por trás e também como a sua vida e as suas decisões foram moldando tanto o que você fez como também os impactos que ela gerou. Então já começo logo com essa pergunta, né? Como que você se apresente um pouquinho, mas conte um pouco, além da sua carreira, do que a gente consegue ver no papel, como é que você enxergou, como é que você foi passando por isso e as decisões que você foi tomando ao longo do caminho. Essa é sempre uma pergunta difícil, né, Danilo? Porque quando você vai falar de você, você tem que correr sempre o risco de ficar passando uma imagem talvez distorcida ou sei lá, às vezes meio arrogante, né? Então, talvez valha a pena aqui, eu não vou focar exatamente nos lugares que eu passei, nem nada, mas talvez valha a pena eu mencionar um pouco as decisões que eu tive que tomar e quando eu tinha informação para tomar a decisão e quando eu não tinha, os riscos que eu corri. Eu acho que isso tem mais a ver com o momento que a gente está tendo aqui nesse bate-papo, que é inovação é risco, né? Então, eu não sou um empreendedor, tá? Eu posso ter atitude empreendedora, mas eu não sou o empreendedor que vai gerar produto de carteirinha. Talvez amanhã eu seja, mas até então eu não tenho nenhum produto meu no mercado. Mas a atitude empreendedora talvez tenha estado dentro de mim e as decisões difíceis eu queria dividir com vocês, né? Então vamos lá. Eu fiz física na UNB, né, numa época em que os dinossauros reinavam na Terra. Então a gente não tinha telefone celular, não tinha nem internet, né? Então você para e pensa, fala, pô, não tinha nem internet, como é que era isso, né? Era biblioteca, livro. A geração mais nova nem tem noção da dimensão de quão difícil era para a gente ter informação e avançar. Agora imagina você que, no meu caso, estudou idiomas desde pequeno, e aí eu passei por vários idiomas, não vem ao caso, aqui quais, mas que queria ir para fora do país, né? Então, como é que você encontra esse caminho? E aí acontece o seguinte, um belo dia, estava terminando a minha graduação, ia ter a inauguração de um centro de física, de matéria condensada, lá na Universidade de Brasília. E o meu orientador virou para mim e falou assim, fica aí, Eduardo, ajuda a gente aí, você fala inglês, a gente vai receber gente do mundo todo, vai ser legal e tal. Eu falei, pô, mas nas férias, né? Não, fica aí e tal. E me convenceu, eu fiquei, tá? Então foi a primeira coisa. Eu falei assim, olha, hoje em dia vocês não sabem o que é isso, porque naquela época era difícil você conseguir estágio, conseguir oportunidades. Hoje é muito mais fácil. Então, naquela época, eu não tinha muitas oportunidades e ficou óbvio para mim que, poxa, era uma oportunidade. Eu não sabia para onde que ia dar. Então, às vezes, você abraça uma oportunidade, você não sabe onde isso vai levar. Mas aí o que você tem que fazer? Tem que usar o melhor do que você tem naquele momento. Então, basicamente, os professores vinham da Europa, dos Estados Unidos, faziam apresentações. Eu não entendia nada, eu estava no final de graduação, ali até o pessoal que estava fazendo pós-doc tinha um pouco de dificuldade de acompanhar quando não era da área.
E eu levava esse pessoal para conhecer a cidade, pegava no aeroporto, era o Cicerone deles, né? Mas eu ia assistir as aulas, e aí eu virei para eles e falei, ó, o negócio é o seguinte, eu estou levando vocês para tudo quanto é lugar na cidade, mas eu não entendi nada do que você falou, dá para me explicar na minha linguagem? E aí os caras muito bacanas me explicavam, entendeu? Isso foi muito bom, porque eu tive um aprendizado, né, com isso. E aí, um belo dia, antes do seminário acabar, o workshop acabar, tinha um professor que fez uma propaganda para estudar nos Estados Unidos. E aí fomos, eu e mais 2 colegas, conversar com ele. Só que como eu tinha um pouco mais de destreza no inglês, eu acabei sendo o porta-voz do meu grupo ali. Tá? Muito bem. Ele fez a propaganda, disse que eles tinham bolsa nos Estados Unidos, etc e tal, se a gente quisesse candidatar, que dentro de um mês e pouquinho, ia fechar as inscrições e que a gente se movimentasse. Tá? Aí tá bom, ele foi embora, eu fiquei do meu lado, e aí saí de férias. E agora? E aí? E aí? Aí eu fui de férias, aí um belo dia recebi uma carta. Recebeu lá com a minha mãe, eu estava de férias, a minha mãe não sabia ler inglês direito, aí ela lendo aquele inglês meio quebrado, aí eu entendi o que o cara queria. Ele basicamente tinha feito a pergunta, você vai se candidatar ou não? Olha só, que legal. Eu falei, poxa, se o cara está perguntando se eu vou candidatar ou não, tem que ir, né? Aí começa o drama. Uma convocação, né? Aí começa o drama. Vale a pena ir para fora ou ficar no Brasil? Olha só. Aí você vai conversar com teus pares, vai conversar com teus professores, né? E, obviamente, não erroneamente, né? Os professores, pelo menos alguns próximos de mim, diziam, olha, fica aqui, faz um mestrado com a gente te manda para fazer um doutorado numa instituição de ponta, e aí depois você dá esse salto, entendeu? E para eles era difícil também, porque é difícil você arrumar alguém que goste da física, de estudar e tal. Então eles já tinham arrumado alguém, era natural que eles quisessem me preservar aqui, né? Mas eu queria ir, né? E aí, como é que você vai saber se essa universidade é boa ou não é boa? Eu sabia que não era uma universidade top, como a Ivy League nos Estados Unidos, Oxford, Cambridge no Reino Unido. Mas eu sabia que não era ruim também, mas eu não sabia o que é bom, o que é ruim, eu não tinha muito parâmetro, tá? E aí, como é que você tomaria essa decisão, Danilo? Pergunta para você, olha aí. Olha, só inverteu aqui a entrevista. Inverti agora. O que você faria? Olha, muito boa pergunta. O que eu faria? Primeiro, tentaria entender o que botaria na balança. O que eu tenho a ganhar, o que eu tenho a perder. Eu estou me colocando nessa situação. Graduação, né? Qual que é o risco se der errado? Olha, se der errado, eu perdi aqui 1, 2 anos da minha vida, mas no final, pelo menos é uma experiência interessante, internacional, o meu inglês volta melhor e com algumas conexões. E no lado positivo, se acabar sendo um programa interessante, você pode expandir. Então, até pelo lados positivos e negativos, tem muito mais positivo do que negativo. Claro, olhando hoje, com a lente de tantos anos a mais, com tanta tecnologia a mais, eu não estou naquela época, mas eu faria assim. O que eu tenho a perder, o que eu tenho a ganhar e tomaria a decisão. Isso, o feeling está correto, né? Foi exatamente isso que eu fiz. O problema é onde você vai pegar a informação. Exato, que hoje é muito diferente, né? Hoje é muito diferente. Então, hoje, quando você fala, olha, eu vou fazer os prós e cons, você entra no Google e começa. Ou entra no navegador, no buscador, né? Perfeito. Naquela época não tinha. E aí? Você vai tomar que decisão? Você pode tomar decisão pessoal. Você fala assim, ó, eu vou como experiência, uma aventura, pode dar certo, pode dar errado, mas isso não é suficiente, tá? Perfeito. E aí, o que eu fiz? Eu virei e falei, tinha um curso de inglês lá na minha cidade, e que eles tinham, eu sou de Brasília, né? Então eles tinham conexão com a embaixada. Que legal. E aí eu tinha uma biblioteca lá. E adivinha o que eu encontrei na biblioteca? O ranking das universidades americanas. Olha só. Nas várias áreas do conhecimento. A universidade não era top, mas estava lá em cima, para mim era bom o suficiente, entendeu? Ainda que tenha sido pouca informação, foi suficiente para mim, para eu dar esse salto.
E aí, eu vou encurtar a história, porque senão a gente não chega onde a gente está hoje. Eu acabei assumindo o risco e fui, tá? Tive que pagar passagem do bolso, a bolsa veio deles, a bolsa deles era muito menor do que a bolsa do CNPq na época, tá? Então eu tive que ralar um pouquinho mais, tive que dar... Foi um processo bem difícil, mas muito bem, chegando lá, não vou... Vamos ver a outra decisão difícil que foi tomada, né? Aí chegando lá, eu estava fazendo o que eu fazia no Brasil, porque era o que eu tinha aprendido. Então, não é que eu tinha tanta informação para buscar outras coisas. E aí, cara, uma das coisas que acontecem na tua vida é que você tem que se expor. Isso é uma recomendação que eu dou para muitas pessoas, tá? Procure escutar apresentações, coisas que não têm absolutamente nada a ver com aquilo que você faz. Lá eu era obrigado, tinha um curso que chamava colóquio. Então os professores se revezavam e contavam a história daquilo que eles faziam. E tinha um professor que ele tinha uma didática espetacular e o cara era muito inspirador. E ele me falou que no mundo estava rolando um negócio muito legal. Lá na Suíça, na fronteira com a França, tinha um acelerador de partículas que estava descobrindo partícula nova, que tinha dado o prêmio Nobel, e que isso era um grande avanço para o entendimento de como o universo evoluía. Eu fiquei fascinado com a coisa. E isso não era algo que eu trabalhava no Brasil. E aí eu resolvi que eu queria ir para lá, depois que eu vi a apresentação. Chega uma professora nova no meu departamento, está procurando aluno para começar um grupo lá no CERN. Nossa, olha só. Daí eu fui fazer a entrevista, éramos 7 entrevistando, todos asiáticos, exceto eu. Todos os asiáticos, provavelmente com um currículo melhor que o meu, com um background melhor que o meu, mas ela acabou me escolhendo. E depois eu fui conversar com ela, terminando o doutorado, por que ela tinha me escolhido. E ela falou, isso ficou na minha cabeça para sempre. Então é outra recomendação, se eu puder dar. Ela falou, Eduardo, você é o que mostrava mais motivação. Olha só. E talvez isso tenha passado para ela da seguinte maneira. Ela me explicou 20 minutos o que estava acontecendo lá e eu fui muito sincero. Eu falei, olha, eu vi que você está animada, etc e tal, mas eu não entendi nada do que você falou, eu não tenho esse background, você está todo entusiasmado aí, mas eu quero muito ir, eu quero aprender e fui. Basicamente foi isso que aconteceu. Tá? Então eu cheguei lá, comecei a trabalhar com coisas que eu não dominava, com tecnologia de semicondutores, fiquei lá um tempo, acabei sendo contratado pelo CERN, fiquei mais 3 anos lá como pós-doutor. Aí minha cabeça abriu, porque eu mudei de área novamente. Então, em vez de eu ir para exatamente o que eu fiz no meu doutorado, eu resolvi mudar de área, mudei para uma outra área, comecei do zero, foi um aprendizado fascinante, mas me deu oportunidades de aprender coisas mais abrangentes para trabalhar no laboratório. Então, se antes eu trabalhava apenas com teste de semicondutores, eu aprendi a trabalhar com desenvolvimento de módulos mecânicos, com um pouco de teste de eletrônica e integração dos sistemas, operação dos detetores, enfim, foi um negócio muito, muito mais abrangente, muito mais legal. Tá? Legal. E aí eu estou lá já há um tempo e as coisas acontecem no café. Eu conheço um professor dos Estados Unidos que estava lá também, o CERN, assim, é um lugar fantástico, que circula muita gente, top. Para quem não viu, bate aí no navegador e vai lá na Suíça, que vocês vão amar o lugar. E a gente tomando café, como toda boa conversa, o cara virou para mim e falou assim, olha, lá nos Estados Unidos está começando um projeto muito legal. Por que você não pensa em ir para lá? Eu falei, cara, de repente, né? E aí eu fui ver o que era. Tinha um laboratório nacional que na época chamava Stanford Linear Accelerator Center. Hoje é SLAC National Laboratory, tá? Que é do Departamento de Energia americano. E ele trabalha muito com ciência básica, ciência de ponta, desenvolvimento tecnológico. E eles estavam com a proposta de montar um telescópio de raio-x, de raios gama, perdão. Um telescópio para detectar raios gama. Por que raios gama são interessantes? Porque o raio gama, dependendo da energia, ele não atravessa a atmosfera. Então você tem grandes explosões lá no céu. Na verdade, os fenômenos mais violentos são as explosões de raios gama,
no espectro eletromagnético. Tem buracos negros que se chocam e emitem raios gamas, ou tem buracos negros que entram em ignição e emitem raios gama, enfim. Era um negócio muito legal, eu achei muito interessante, e mudei de área. Então eu saio de física de partículas para astrofísica. E aí vou para os Estados Unidos, e lá eu vou ficar 12 anos. Tá? E o que é interessante nessa jornada é que o projeto não estava aprovado. Então não tinha financiamento garantido. Eu larguei o certo pelo duvidoso. Eu podia ir para outros lugares do mundo que eu tinha recebido ofertas para continuar fazendo o que eu fazia. Mas eu resolvi, mais uma vez, arriscar. E aí eu fui para esse projeto que estava competindo com outro grupo, eram 2 grupos competindo internacionalmente. Era uma chamada que a NASA tinha feito, né? Uhum. E a gente podia dar certo ou podia dar errado, mas falei, bom, se eu der errado estando lá em Stanford, não vai ser ruim. Alguma coisa eu vou... E só para te situar, isso foi antes do boom da internet, foi nos anos 99, 2000. Eu cheguei em 99 lá. Pegou a bolha.com lá. Bolha.com lá. Tanto é que eu senti isso pesado no meu aluguel, ficou caro demais. E no Stanford ainda, né? No centro ali, né? Da ação. Mas aí o que aconteceu, cara? Aí deu certo, um ano depois foi aprovado, tá? E aí, o que tem de interessante nessa jornada que talvez eu quero trazer para vocês? Foi que essa movimentação multidisciplinar não era só sair de física para astrofísica, mas eu comecei a trabalhar com engenharia pesada, porque engenharia de sistemas é muito importante quando você vai lançar um satélite, um foguete. Você tem que... são vários elementos, vários fornecedores, as coisas têm que casar bonitinho. E você entender de requisitos, interfaces, comunicação entre os grupos, etc. e tal, é algo que eu aprendi na veia. Então foi um aprendizado muito bom. A minha apreciação para os engenheiros cresceu absurdamente. Porque antes eu não tinha muito entendimento do papel do engenheiro. Eu ouvia falar, mas ali você vendo como que o engenheiro ou a engenheira é capaz de otimizar os processos, de fazer a coisa mais eficiente, de fazer a coisa dar certo. E eu vou te dar uma decisão que a gente teve que tomar, que como físico eu teria tomado errado, entendeu? Ah, que legal. A gente estava montando, a gente tinha que montar 16 módulos, que eram módulos idênticos, para formar o telescópio. E o primeiro módulo foi construído atendendo a todos os requisitos com um número alto de desempenho. Tá? Não vou entrar no detalhe das métricas, que não é relevante. Tá? Já o segundo, a gente construiu com um número um pouquinho mais alto. Por quê? Porque a gente aprendeu com o primeiro. Claro. E o terceiro foi aumentando, e aí a gente vai aumentando um pouquinho. Óbvio, está tudo acima de 90% no número que eu estou falando, e o requisito era 90%. Então estava tudo bom já. Quando a gente chegou lá no meio, que a gente estava super craque da coisa, eu e os meus colegas físicos, todos queríamos pegar o primeiro módulo e substituí-lo por um módulo melhor. Uhum. E os engenheiros não deixaram. Análise de risco. E aí é que vem o aprendizado, entendeu? Você começar a entender o que são as coisas pragmáticas do dia a dia, e análise de risco é muito importante, porque quando você está no espaço, as coisas não podem dar errado. É isso. Para você consertar dá muito trabalho, às vezes você nem consegue, às vezes pode destruir todo o experimento. Então, mexer ali é complicado. Por exemplo, um conector, você tem um certo número de vezes que você pode conectar e desconectar. Quando você está no laboratório, não. Você conecta e desconecta o que você quiser. Então, a tua mentalidade tem que ser uma mentalidade de engenharia de sistemas para sistemas de alto risco, né? Mas também alto impacto. Tá? Perfeito. Então, foi um aprendizado muito bacana. Tá? E eu tive a oportunidade ali, que eu tinha algumas... eu sou uma pessoa que gosta de falar, como você percebeu, né? E aí eu acabava interagindo com as pessoas, acabei coordenando várias atividades, e aquele negócio, né? Fica a lição aí para quem está ouvindo. Hoje a garotada toda quer ser chefe, ser
você acaba aí, tem um diploma e você já quer um cargo de liderança, etc. e tal. Não funciona assim, gente. Primeiro você conquista, depois é que vem o cargo, entendeu? Então eu tinha o que chamava liderança sem autoridade. As pessoas não trabalhavam diretamente para mim, eu tinha que convencê-las a gente trabalhar junto. E eram grupos de 50, 60 pessoas. Tá? E todos cientistas, todos isso, de vários praticamente lugares do mundo. cientistas da NASA, né? Quase que literalmente, né? Não. A gente tinha, na verdade, 5 agências espaciais e várias instituições de pesquisa. Então era gente do mundo todo. Nossa. Tá? Então, o que você tinha que fazer? Você tinha que ter um nível de organização, tinha que ter um planejamento e manter as pessoas conectadas. Agora, isso tudo tem que tomar muito cuidado quando a gente transfere essa experiência para o Brasil, porque lá fora são sistemas bem mais maduros e mais estruturados de planejamento de ciência e tecnologia. Sim. Isso ajuda bastante, ajuda sobremaneira a você tocar a agenda. Tá? Com certeza. Enfim, o negócio deu certo, foi para frente, eu fui crescendo, aí eu fui assumindo posições de responsabilidade, até que nós lançamos o satélite e deu tudo certo, os dados científicos vieram, todo mundo entusiasmado, etc. e tal. E quando a coisa entra em modo operacional, eu já começo a olhar quais são os novos desafios. A coceira da coisa nova. É a atitude empreendedora, né? Exatamente. E aí, então você tem que fazer o primeiro produto já pensando no segundo, né? Porque senão você morre no primeiro, né? Então, eu tive uma liderança muito bacana. Era uma diretora espetacular, assim, profundo respeito por ela, super preparada, não só tecnicamente, mas sabia conduzir as coisas. E ela virou para mim e falou assim: Eduardo, eu vou te dar 6 meses para você prospectar aí o que você quer fazer no laboratório. Tá? Olha você só, pode querer ir para o CERN, pode ficar aqui, tem vários projetos e tal. Aí eu prospectei e peguei um negócio que não era óbvio também. Tá? Era um projeto que também tinha a ver com o estudo da origem e evolução do universo, mas que o pessoal estava fazendo em escala de universidade. E como a gente estava tentando detectar algo que é muito difícil você detectar, você tem que ter volumes muito grandes para que você tenha essas interações. Entendeu? Então, a gente precisava escalonar esses processos. E a proposta que eu fiz é que o escalonamento fosse no nosso laboratório, porque era um laboratório nacional. Tem toda a estrutura de engenharia, etc. e tal. Legal. E aí fiz essa negociação por vários meses, deu certo, assumi cargos de mais responsabilidade e aí comecei a tocar isso e a coisa está rodando até hoje. O projeto do telescópio ainda está rodando até hoje, está lá no espaço. Que legal. Tá? É muito legal. Então, assim, como pesquisador, eu meio que senti realizado de ter conseguido fazer algo que tem uma relevância maior para um grande número de pessoas. Que legal. Tá? Muito bom. Vai, faz a pergunta. Eu queria só aproveitar, porque desde quando ali você na graduação, né, ali conversando com os pesquisadores internacionais, ali, e aí eu fui pegando alguns pontos, acho que dá para traçar ali um fio interessante. Primeiro, que apesar da sala de aula, né, você está ali aprendendo físico, né, e é uma carreira eminentemente teórica, né, não, eu sei que não apenas, mas eminentemente teórica. O que eu achei interessante foi você aproveitar o tempo fora, né, já o cafezinho lá na universidade. Olha, mas me explica, eu gostei, mas não entendi muito bem, me explica de novo. E aí você sai de uma posição passiva de estudante, como provavelmente a gente, há séculos atrás, tem sido submetido, e assume uma posição de protagonista do seu próprio aprendizado. Olha, mas me explica um pouco melhor, mas com uma curiosidade genuína. E eu tenho visto, né, você contando a sua história, que essa curiosidade genuína ela foi te levando para caminhos não óbvios, né, sair daqui, ir para fora, depois ir para a Suíça, para o CERN, e vir apostar em ir para Stanford. E aí a gente nem acabou a história, você vai contar mais ainda. Mas esse fio condutor de, olha, é algo não óbvio, mas você sentiu essa intuição, porque essa curiosidade genuína ela foi te levando. E ela se pagou. Foi uma aposta que tem se pagado, né? Tem se pagado até agora, né?
Então, como é que você continue a sua história, mas como é que você vai, né, enxerga você falou, o empreendedor, a alma de empreendedor, né, de inquietação, né, essa inquietude, curiosidade. É isso mesmo, você foi no cerne da questão, Danilo, mas eu estaria sendo muito pretensioso se eu dissesse que isso veio de mim apenas. Na verdade, não. Tem sempre uma pessoa muito legal te inspirando, te dando força. Então, no caso, na Universidade de Brasília, eu tive uma professora fantástica, Maria Cristina. Ela é lá de Goiás ainda. Eu falo ainda por quê? Porque minha família veio de Goiás também, então tinha conexão, Legal. entendeu? Mas assim, ela me deu muito incentivo para aprender mais ou para olhar um pouco diferente a sala de aula. Que Então legal. você ter alguém que faça isso é muito bacana. Lá nos Estados Unidos, a minha orientadora também, ela quando me mandou para o CERN, eu perguntei para ela, mas o que eu vou fazer lá? Ela falou, eu não sei, você vai e se vira. Isso não é aceitável aqui no Brasil, entendeu? Não tem isso. Verdade. Parece É que você está verdade. abandonando a pessoa. Então, são culturas, não tem certo e errado, tem culturas diferentes, tá? Então, quando eu chego lá no CERN, eu tenho que me virar. E aí eu encontro um cara no laboratório que já era uma pessoa sênior, que viu que eu estava completamente perdido, porque tua intuição está correta, a física que eu fazia no Brasil era teórica e eu virei experimental lá fora, né? E eu não Uhum. entendia nada, nem sabia trocar uma lâmpada, né? Estou exagerando, mas você entendeu o ponto? E o Entendi. cara pegou na minha mão e quem me ajudou muito, muito, tanto no CERN quanto em Stanford, foram dois técnicos. Olha, que legal. Porque eu vivia no livro, na teoria, mas o técnico, o cara que está lá no laboratório, que sabe o dia a dia, esse é o cara que vai te ensinar. Perfeito. Então, eu lembro que eu cheguei em Stanford, estava tentando montar um laboratório lá, e o cara, o técnico, ele anodizou um equipamento que a gente tinha feito. Um equipamento não, uma estação de testes, né? Uhum. E eu virei para ele, anodizar você bota um revestimento, fica bonito, fica Uhum. brilhante, fica mais legal. Você olha Uhum. para o equipamento diferente. E eu virei para ele e falei, cara, mas isso aqui custou um pouquinho mais caro, por que você fez isso? Que para mim não era lógico. Ele Uhum. virou para mim e falou assim, Eduardo, é muito importante você anodizar o equipamento, porque as pessoas vão olhar com outro olhar, com carinho. Isso impõe respeito. Eles vão É, né? cuidar, vai ter a vida longa e você vai fazer um trabalho melhor. Olha Confia em só, mim. Olha que legal. que Né? interessante. Então, a gente tem que começar a ficar atento para certos intangíveis, coisas que aparecem na tua vida e pessoas que estão te estimulando, estão te apoiando. Nunca ache que é só você, senão você Perfeito. vai dar um tiro no pé, tá bom? E muito, muito legal essa sua frase agora, porque eu já estava. Uma das coisas que eu fui percebendo e queria emendar também é essa sua visão de olhar para o lado e não só olhar com um olhar de estrangeiro, de algo diferente, mas sim, deixa eu entender um pouco melhor. Você falou sobre os sistemas, né? Então a gente vê hoje que cada vez mais o mundo é ultra conectado, tudo está conectado de uma forma ou outra, né? O homem não é uma ilha, né? Nem o homem nem a tecnologia é uma ilha, né? Tudo se conecta, né? Você já falou do módulo lá do primeiro dos 16. Você vai mudar uma coisa, mas quais são os impactos disso, né? De se mudar um. E a sua trajetória muito diversificada, ela vai contribuindo para você cada vez mais enxergar esse mundo maior ainda, esse sistema é cada vez maior. A gente vai chegar, né, quando você vai da partícula ao buraco negro, olha a distância, ao mesmo tempo, olha a conexão disso tudo, né? E aí, olhando essa visão sua de sistemas, que você já comentou, a importância do engenheiro, e aqui temos, né, dois engenheiros, Renato e eu somos engenheiros, né? Aquela frase engraçada, né, que na prática a teoria é outra, isso a gente vê acontecendo. Eu já aprendi muito com o técnico de laboratório, nossa, muito experimento meu que ia dar errado, não deu por conta do técnico. E aí olhar um pouco mais para outros ambientes de alto risco, alta incerteza que você trabalhou ao longo da vida,
como é essa discussão, essa tomada de decisão? Acho que a conversa hoje está muito pautada em tomada de decisão num ambiente incerto, né? A gente não sabe o que vai acontecer, a gente sempre vai estar num ambiente de assimetria de informação, a gente não tem todas as informações perfeitas. Até lá, desde o seu mestrado, existia essa assimetria de informação, como hoje existe. Como a gente consegue se sentir um pouco mais fundamentado, um pouco mais tranquilo num ambiente assim? Olha, eu não vou dizer que tranquilo é a palavra certa. Você acha que você vai estar sempre inquieto, tá? Uhum. Mas como é que você navega em situações difíceis? Eu tive uma situação difícil lá e vou contar para vocês. Então, veja bem, eu estou na Europa já há 8 anos, mais ou menos, e eu participava de várias conferências no desenvolvimento de detetores, de semicondutores, etc. e tal. Vou para os Estados Unidos para implementar um laboratório sobre isso lá e colocar isso no satélite, né? No telescópio espacial que vai no satélite, né? E aí, depois de alguns anos nos Estados Unidos, 2 anos, acho que foi 1 ano e pouco, se não me engano, a gente tem uma dificuldade de financiamento no projeto, como é normal em todo projeto grande, tá? São projetos de centenas de milhões de dólares, tá? Envolvendo vários stakeholders de vários países. Então, um determinado país acabou não conseguindo honrar com os compromissos por várias questões que na verdade, eu nem entendia nessa época, porque eu não era tão de gestão assim. Imagino que deva ter sido muito difícil. Hoje eu tenho uma visão bem diferente desse processo. Mas na época, o project manager, né, o gestor do projeto, do telescópio, veio falar comigo, marcou uma conversa comigo. Eu já achei estranho, por que ele ia conversar comigo? Eu era, assim, pequeno na estrutura, entendeu? Uhum. E ele veio me tranquilizar dizendo que o trabalho que eu estava fazendo ali ia voltar para a Europa. Porque eles conseguiram o engajamento de outros grupos que tinham dinheiro e que conseguiam viabilizar isso. Que legal. E que legal para o projeto. Agora imagina eu, que era o expert no assunto, a carreira toda, sair da Europa para ir para os Estados Unidos para fazer isso. Pergunta se eu estava triste, Não chateado, tava, não tá. inquieto. Incerto, né? E eles conduziram muito bem, cara. Aí é Olha. que vem o negócio. O cara não só me tratou com dignidade, com respeito, mas todo o meu grupo, sentindo a minha dor, começou a criar oportunidades para eu me reinventar. E eu lembro que o meu chefe falou: Eduardo, a gente confia em você, você vai se reinventar. Olha. Aí surgiu um outro teste lá em Stanford mesmo, que eu não era o mais qualificado. Tinha um postdoc que estava comigo, que era mais qualificado, e tinha um staff que era mais qualificado. E eles quiseram me oferecer a liderança daquilo. Eu falei: não, tem esses dois que são melhores que eu, eles deveriam liderar. Uhum. Falou: não, Eduardo, a gente quer você. E os dois vieram falar comigo que eu deveria. Eu acho que foi tudo combinado, olhando para trás, entendeu? Na época eu não tinha tido essa percepção, porque eu falei assim: esse pessoal tá meio sem noção, né? Estão me dando um prêmio de consolação, alguma coisa assim, sabe? Você ainda fica feridinho, tristinho, né? Uhum. E uma coisa que eu aprendi muito recentemente é que você não pode deixar mágoa e ressentimento ocupar teu coração. Ele envenena as suas emoções. Nunca deixe isso acontecer, tá? Então, eu abracei e, ao abraçar, eu comecei uma nova área. E aí, de repente, eu estava gerindo um grupo de software. Olha Tá? só, mais uma vez uma mudança. E eu não escrevo código tão bem assim, entendeu? Escrevia na época de Fortran, hoje em dia... Quem é mais novo não vai nem entender o que é Fortran, né? Todo mundo tem que saber falar Python hoje, né? Pelo menos. Exato. Mas, enfim, então, fui me reinventando e aí fui começando a ter cargos de gestão e fui crescendo, tá? Até aquele outro projeto que eu arrumei uma nova oportunidade. E depois desse tempo todo lá, eu virei e falei assim: quer saber? Quero voltar para casa. Que legal. Por quê? Porque você chega um momento da vida que as questões pessoais falam mais alto. Verdade. É verdade. Então, é família, é relacionamentos, enfim, a história é longa. E aí eu volto para o Brasil. E de novo, mais um ambiente diferente do que você deixou anos atrás.
E eu tive que abandonar minha carreira todinha de físico. Olha só. Porque Caramba, não que tinha como decisão. voltar. Porque, veja bem, no Brasil, para você voltar como físico, é muito difícil você ter lugares que não sejam universidades. É verdade. A menos que seja uma coisa muito... E o que eu fazia era muito específico também, era muito ciência básica, entendeu? Assim, óbvio que tinha muita tecnologia avançada que a gente desenvolvia, mas o objetivo final era estudar a origem e a evolução do universo. Era essa a minha base. Bom, para encurtar a história, fui trabalhar no Centro de Gestão e Estudos Estratégicos em Brasília, Olha só. para desenvolver estudos, estratégias para apoiar e recomendar políticas públicas na área de ciência, tecnologia e inovação. Nossa, olha que legal. Muito Que legal, chance. uma chance muito boa. Passei por um centro de engenharia fantástico, que estava fazendo um trabalho com a gente lá. Aprendi, consegui ajudá-los no posicionamento estratégico, numa parceria internacional. Fiz algumas parcerias internacionais, vários estudos, desenvolvimento de metodologias, foi muito, muito rico. E desse processo todo, eu acabei sendo convidado para ir para o CNPq, para trabalhar lá na época na área de internacional, que não durou muito tempo e rapidamente eu acabei entrando na área de inovação. E aí eu assumi a coordenação da unidade Embrapi do CNPq e logo em seguida o comitê de inovação, fiquei 3 anos, depois virei diretor do laboratório que era antigamente o laboratório de bioetanol, e aí eu redefini a marca, claro, sempre com a ajuda de uma equipe, né? Você nunca faz tudo sozinho, mas eu redefini a marca e a estratégia para posicionar o laboratório para os próximos, diria, 20, 30 anos, com uma mudança na infraestrutura laboratorial e uma mudança de patamar também no desenvolvimento científico e tecnológico. O que me deu muito prazer, porque você poder fazer isso nesse nível no Brasil é muito bom. Você tem que fazer escolhas na vida para onde você quer ir em determinadas fases da sua vida. Exato. Tá? Que Então, a legal. oportunidade de contar a história é muito legal. Muito Obrigado. bom. Não, obrigado você por essa história riquíssima, que não só a história de vida, como também permeada por lições importantes, até para quem está ouvindo a gente, disso, de tomar decisão, de como encarar, às vezes, uma situação difícil na vida, mas ou uma escolha difícil, mas como tentar conduzir da melhor maneira possível. Né? A gente nunca sabe o que vai acontecer dessas escolhas, mas a gente controla isso, a escolha. Né? E falando um pouco desse seu papel um pouco mais no CNPq, principalmente por conta de estar à frente da Embrapi, ou junto ali da Embrapi, o que você conseguiu, olhando tanto o papel da Embrapi para a tecnologia, para o desenvolvimento tecnológico brasileiro, o que você conseguiu aportar de conhecimento, experiências passadas, principalmente acho que essa experiência muito legal de sistêmica, de olhar o todo, porque aqui você não estava olhando mais só uma tecnologia, mas como é que você olha um sistema, seja físico-tecnológico ou seja de governança. Né? Aqui a gente vê bastante esse desafio, né, do sistema de governança. Como é que foi estar à frente do CNPq, ali dessa coordenação, do Embrapi, e olhar para o desenvolvimento de tecnologia nacional? Veja bem, é uma excelente pergunta. E eu não quero ser clichê, não, mas o Brasil não é para amadores, tá? E não foi muito fácil, não, porque nós temos, você tem que lembrar que a nossa história de ciência e tecnologia é muito recente no país. Nós temos, acho que o Ministério de Ciência e Tecnologia foi criado em 1985. Pós-graduação no Brasil é dos anos 50, 60, 70, tem especialistas aí que tem o número exato, entendeu? Então são coisas muito recentes que as pessoas às vezes ficam muito impacientes com o Brasil, e aqui eu não estou falando nem de governo A, nem B, nem C. Estou falando do país, do Estado, entendeu? A gente está num processo de maturação do desenvolvimento tecnológico, do planejamento de ciência e tecnologia no país. E a gente precisa ter esse entendimento, porque senão você fica comparando com as coisas que tem lá fora e você vai se perder. E vai ser uma pessoa chata, fica lá fora. Precisa voltar, entendeu? Muita ajuda que pouco atrapalha, né? Muita ajuda que pouco atrapalha. Então com esse entendimento,
A maior dificuldade que eu tive é que os processos no Brasil têm que ser mais lentos. Essa adaptação é muito difícil quando você é treinado fora do país. Tá? Então, para mim, não foi trivial. Seguramente devo ter tido dificuldades aí, devo ter pisado na bola uma vez ou outra, ou até mais vezes que eu consegui enxergar. Mas algumas coisas eu consegui trazer, por exemplo. Talvez o que mais me chamou a atenção na Embrapi foi como a Embrapi foi criada. Ela foi criada a partir de uma demanda nacional, circulou vários fóruns de ciência e tecnologia no país, em vários níveis de discussão, na Confederação Nacional da Indústria também, e ela foi criada com o propósito de fomentar a inovação, e fez uma coisa muito legal e muito certa. A Embrapi tem indicadores desde o dia 1. Olha só. Então, quando eu assumo a unidade Embrapi, a gente tinha indicadores para ver quantas empresas a gente contatou, quantos converteram, quantas prospecções a gente tinha planejado, quantos projetos você pretendia contratar em tal espaço de tempo. E o mais legal da Embrapi não é só ter os indicadores, é que ela cobrava de você. Então, quando eu assumi, a gente estava numa situação em que a gente ainda não tinha essa inovação tanto na veia lá. Tá? Então, teve um esforço muito grande de articulação interna. Alguns processos a gente precisou melhorar, alguma eficiência de processos. Tinham processos que, não vou entrar nos detalhes aqui para não entediar ninguém, mas que podiam ser mais fluidos, menos burocratizados internamente, menos engessados, e outros que precisavam de um pouco mais de estrutura, onde as pessoas não tinham muito claro qual era o papel de cada um delas. Então, às vezes, ressaltar com clareza. E aí, o que você faz com clareza? A matriz RACI. Responsabilidade, accountability, né? E quem você deve consultar e quem você deve informar. Se você trabalha com inovação, isso é claro para você. Mas se você é uma pessoa muito acadêmica, talvez você não tenha essa visão tão clara. Tá? Então foram pequenos ganhos que no final teve um impacto positivo. Tá? Então eu acredito muito que a Embrapi é um bom modelo. Da última apresentação que eu vi, eu acho que já foram investidos 2 bilhões de reais no Brasil, com mais de 2.000 projetos. Então, assim, é algo que eu realmente espero que dê certo. Nossa, muito, muito interessante ver um pouco esse por trás, né, de um laboratório que está, né, que está envolvido com a Embrapi e enxergar essa accountability, né, essa palavra é difícil, não tem tradução perfeita, mas é muito boa, né, porque é isso, é uma responsabilização, mas no sentido inteiro, integral, né, não é só uma culpabilidade, não, né, entra as recompensas, os benefícios também, né, e muito legal você trazer esse exemplo, porque esse papel de institutos talvez um pouco mais formais, de colaboração entre teoria e prática, que no Brasil a gente tem algo que é referência mundial, que a gente deveria inclusive se aproximar mais, que é a Embrapa, no agro, e eu fiz meu mestrado na Alemanha, eu conheci o Instituto Fraunhofer, que também são 78 institutos, se não me engano, cada um num aspecto tecnológico, mas sempre focado como é que a gente vai transformar essa ciência teórica em uma tecnologia prática. Não necessariamente um produto, mas como é que a gente vai jogar isso para o mundo. E aí vai se realimentando para uma criação de riqueza nacional, no caso da Alemanha, e a Embrapa, aqui no caso do brasileiro. Né? Teve uma lição importante ali para mim, eu queria passar isso para vocês, é que às vezes quando você pega um abacaxi grande e você descasca, você acha que você é a pessoa mais qualificada do mundo. Você pode até ser naquele momento que você resolveu aquele problema, mas não tem ilusão que você será a pessoa mais qualificada para tocar isso pro resto da vida. Então as pessoas têm que entender que nós temos ciclos. Assim como os profissionais têm ciclos, os produtos também vão ter ciclos. Tem produto que está aí até hoje. Caneta Bic é um caso claro, né? Não estou querendo fazer propaganda de ninguém, não, mas, poxa, esse é um caso clássico que todo mundo comenta, né? É isso aí. Né? Então, mas assim, você tem que ter essa percepção. Então, o que acontece? Eu trouxe a Embrapi até um patamar. Depois eles contrataram uma pessoa muito melhor que eu,
e conseguiu dar um salto muito maior. Hoje a unidade Embrapi do CNPq é uma das melhores que tem. Assim, em termos de desempenho, foi premiada recentemente, graças a essa estratégia que foi sendo implementada. Então, trocar as pessoas é natural e bom e importante. Com certeza. E acho que você acabou tocando num ponto, já para a gente começar a caminhar para o final do nosso bate-papo, mas que é o ponto pessoal, né, de nós quanto pessoas, enquanto pontos fortes e deficiências ou pontos cegos que a gente possa ter, mas de autoconhecimento, de entender no que a gente é bom e no que a gente agrega, né? Que foi exatamente esse relato seu agora. E que queria trazer um pouco como para os nossos ouvintes, para quem está ouvindo a gente, que é um jovem cientista ou um graduando e que está nessa, né, sendo banhado de conhecimento, de informação e ao mesmo tempo fica um pouco perdido. O que você diria para essas pessoas e também, até refletindo um pouco na sua própria história, você falou da professora Maria Cristina, lá de Goiás, lá da UNB, e que conselhos ou sugestões você daria para quem está hoje começando ou trilhando essa jornada e que possa enxergar esse mundo não como um overwhelming, desculpa, também não tenho tradução para essa palavra, mas como é que enxergar isso como um mundo de oportunidades? É uma excelente pergunta e eu não sei se as minhas palavras aqui vão servir para todo mundo, então filtrem aí se não servir para vocês, tá? Mas tem duas coisas que eu sempre repito que são importantes, ao meu ver. A primeira é, descubra aquilo que você não gosta. Não tenta encontrar aquilo que você gosta. É muito mais difícil. Isso virá naturalmente. Mas afasta do caminho, pra você não perder muito tempo naquilo que você não é bom, que você não gosta, que teu olhinho não brilha. Tá? Não tenha medo de botar isso de lado. De repente, lá na frente, você revisita isso e você tem mais maturidade para aprender. Mas quando você está num processo de formação, de crescimento, realmente elimina aquilo que você não gosta e que as escolhas vão ficar mais fáceis. O segundo ponto, que eu acho que é muito importante, a gente ainda pergunta para os jovens o que eles querem ser. Ah, você quer ser engenheiro, médico, advogado, poeta, químico, biólogo? Eu acho que essa pergunta não cabe mais hoje em dia. Talvez a pergunta que a gente deva fazer para a nova geração é qual é o problema que você quer resolver? E quando você faz essa pergunta, qual é o problema que você quer resolver, rapidamente, se você fizer um processo de reflexão, você vai perceber que você não vai conseguir resolver sozinho. Hoje, os grandes desafios, eles são realmente multitrans, interdisciplinares, seja lá o nome que você queira dar, e exigem qualificações diversas para você conseguir resolvê-los. E aí vai desde energias renováveis, combustíveis de aviação, sustentáveis de aviação, você pode entrar em solucionar o problema da fome, acesso à água, tem uma série de coisas que a gente pode trabalhar. Então, qual é o problema que você quer resolver? Tá? E encontra isso e abraça. E aí vai vir uma frustração, porque você não vai resolver esse problema sozinho, então você não vai ser necessariamente o protagonista, você tem que estar preparado para ser um participante, e você tem que estar preparado que isso vai levar vários anos, porque se fosse fácil já tinha sido feito. Exato. Então, com essas duas coisas, eu acho que destrava muito das neuras que a gente tem. E a terceira coisa, se eu puder dizer, é o seguinte: tem sempre pessoas maravilhosas ao nosso redor. Às vezes a gente não enxerga. Às vezes a gente acha que ela não é maravilhosa porque ela está sendo chata, ela está te disciplinando, está te fazendo enxergar algumas das suas deficiências, e você fica meio irritado com isso quando toca no nosso brio. Deixa o orgulho um pouco de lado e encontra quem são essas pessoas que podem, de fato, te inspirar, mas não espere o tapinha nas costas. Se você tiver um apoio muito paternalista, você talvez não fique independente o suficiente. E para a inovação, você tem que desenvolver essa independência. Perfeito. Então, talvez seriam essas três coisas, se for útil para alguém. Eu ainda estou tentando aprendê-las.
Nossa, eu acho que essa tinha que ter ensinado no primário, para todo mundo que está É, aprendendo a falar, a escrever, tinha que aprender isso, porque são habilidades que a gente tem que levar para a vida, né? Não é só para ciência, para academia, para pesquisa, é para a vida, qualquer atitude. Para ser poeta, a gente também precisa olhar para o lado, a gente precisa abraçar, deixar o orgulho de lado. Então, acho que não tem muito. Muito obrigado por, por deixar tão organizada assim essa sugestão. E agradecer de novo, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista, e foi uma grande história, desde lá do Eduardo, da UNB, estudante servindo de tradutor para os professores, para os estudantes, e até agora em transformar, sim, está transformando a ciência e tecnologia brasileira. Cada pecinha tem o seu papel, mas transformar o CNPq em laboratório junto com a Embrapi nessa referência que é hoje, e tenho certeza que muita coisa boa virá. Vamos ficar atentos aqui aos próximos capítulos dessa história. E agradecer novamente sua disposição, sua disponibilidade para estar aqui conversando um pouco com a gente e falar para os nossos ouvintes dessa sua história de vida, né? Muito inspiradora, e de tudo que as pessoas podem ouvir, podem aprender, né? Que serve para todo mundo. Isso aí, muito obrigado, Danilo. Foi uma oportunidade muito boa de poder dividir com vocês e a gente vai se encontrar aí nos eventos, sei lá, né? O mundo é pequeno. Obrigado a todos Exatamente. que tiveram a paciência de ouvir e, quem sabe, trocar um pouco de ideias com a gente aí quando tiver a oportunidade. Um abraço. Perfeito, muito obrigado, gente. Fiquem atentos aí, a gente vai ter essa série de conversas com pessoas inspiradoras, como o Eduardo trouxe essa história dele para a gente hoje, e semana que vem a gente tem mais. Um obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.